A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com todos? Graças a Deus, né? Passando aqui para gravar mais um vídeo falando do nosso Deus, da sua santa palavra. Queridos, eu quero falar nessa manhã sobre a história do povo de Israel. Falar um pouquinho, né? Sobre a história daquele povo que Deus escolheu, a nação que Deus preparou para que deixasse a sua palavra no mundo e para que enviasse também o Salvador ao mundo, o nosso Jesus, né? Nosso Jesus, ele é judeu, né? Então, nós sabemos que a história do povo de Israel é uma história linda, queridos. Sabemos que por projeto de Deus, José desceu ao Egito, vendido pelos seus irmãos. Foi levado depois toda a sua família, como todos conhecem a história. Jacó e os 11 irmãos desceram, ficaram em definitivo no Egito, por ordem e convite do faraó. Ficaram lá por muitos anos, 400 anos. Prosperaram, cresceram, né? Eles viveram no Egito um período de sofrimento, mas também, por que não dizer um período também de bênção? Porque se Deus levaram eles para lá com propósito, Deus também os abençoou muito na terra do Egito. Eles cresceram, se multiplicaram, né, moraram em uma terra fértil, região de Gozém, a região do delta do Nilo, região próspera, fértil. Mas eles cresceram muito, se desenvolveram muito, e o Egito passou por um processo terrível. Quando os Ixos invadiram a terra do Egito e tomaram o poder no Egito. Só que os Ixos, que são chamados de Ixos, mas significa reis magos, que vieram do norte do deserto, que invadiram o Egito, com muita luta, o faraó conseguiu tomar o poder de volta. Só que ele descobriu que os Ixos eram também povos semitas. Eram povos semitas. E Faraó temeu em saber que o povo hebreu que estava lá ocupando a terra há tantos anos eram da mesma linhagem, era da mesma origem dos povos Ixos. Daí veio a perseguição, que o faraó imaginava o seguinte: se esse povo se rebelar, se esse povo se unir, estamos perdidos no Egito. Foi daí que veio a perseguição, o sofrimento, as cargas. Foi aí que Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito, quando ele levantou Moisés. Nós sabemos que Moisés, queridos, foi criado pela filha do faraó. Curioso que ele foi criado pela filha do faraó e os primeiros anos da vida de Moisés foi com sua mãe biológica. História interessante que Moisés foi criado no Egito, no palácio, durante 40 anos. Quando Moisés precisou fugir do Egito, porque tinha assassinado um homem, ele passou mais 40 anos no deserto. Ah, que interessante, né, irmãos? 40 anos Moisés ficou no Egito, 40 anos passou fugindo no deserto. E quando ele voltou ao Egito para resgatar o povo, passou mais 40 anos o povo na liderança de Moisés perambulando no Egito, ou melhor, no deserto, até chegar à Terra Prometida. Inclusive Moisés não entrou na Terra Prometida. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que para entrar na Terra Prometida, tinha como ser mais rápido, tinha como ser de uma forma mais abreviada, mais próxima. Só que o nosso Deus, queridos, ele nos coloca em situações adversas, terríveis, para a gente entender que nós temos um Deus. Temos um Deus que tudo pode, um Deus que socorre, um Deus que está atento, estendendo as mãos.
Talvez você não imagine o tanto que Deus tem te dado atenção, tem te socorrido, tem te livrado. Deus que nós servimos, Ele não falha. Quando eles saíram do Egito, eles tinham como chegar na terra prometida, seguindo um trecho, uma estrada ou um caminho pelas margens do mar Mediterrâneo. Subindo as margens do mar Mediterrâneo, era mais próximo para eles chegarem. Mas tem um detalhe, nas margens do mar Mediterrâneo eles iam encontrar os filisteus. Teria que passar pela terra dos filisteus. E o povo hebreu não estava preparado para enfrentar uma guerra. O povo vivia no Egito como escravo. Escravos não têm nenhuma preparação para guerrear. Os filisteus na época, eles já dominavam a siderurgia. Eles eram um povo evoluído para a época. Então, para a época, eles já tinham boas armas, escudos bons, já tinham espadas boas, lanças boas, arco e flechas bons. Para a época, a tecnologia que eles tinham era avançadíssima. E o povo de Israel não sabia o que era lutar, não sabia o que era batalha. E Deus precisava primeiro preparar o povo para guerras futuras, mas primeiro o povo tinha que entender que dependia de Deus, tinha que viver na dependência de Deus. Você sabe o que significa isso, meu amado, minha amada irmã, meus queridos internautas? Isso significa que os projetos